Senhor, Deus de glória, Deus de amor, quão maravilhoso é estarmos aqui reunidos, Senhor, em Tua presença, adorando o Teu santo nome. Oh Deus, obrigado, Pai. Nós louvamos ao Senhor por Ti mesmo, louvamos a Ti por Jesus Cristo, que o Senhor enviou para nos salvar dos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque Jesus é a viva esperança para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu plano eterno de salvação. Obrigado por ter nos escolhido para sermos alvo desta obra maravilhosa do Senhor Jesus. E Te louvamos por Teu Espírito Santo, que habita em nós e que aplica as obras de Cristo Jesus nas nossas vidas a cada dia, nos santificando, nos tornando mais parecidos com Cristo e nos trazendo para mais perto de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Continua fazendo essa Tua obra nas nossas vidas. Nós Te louvamos por Tua palavra e nesse momento nos achegamos a Ti, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesta manhã, enquanto estaremos meditando nas Escrituras. Que o Senhor fale conosco, Pai, de maneira poderosa. Que nós possamos sair daqui nesta manhã exultantes no Senhor, alegres por aquilo que o Senhor Jesus já fez e continua fazendo na vida de cada um que é salvo por Ele. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Os convido a abrir a palavra de Deus lá em João, no capítulo 4. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4. Nós vamos ler quase que o capítulo todo. Então, como o capítulo é grande, nós vamos lendo o capítulo aos poucos, fazendo algumas considerações, até a gente finalizar. Só mais um aviso também aos irmãos, antes que eu esqueça, lembrem-se que hoje à noite nós teremos a cantata de Natal, né? O coral da nossa igreja estará se apresentando, então todos estão mais do que convocados a estar conosco aqui no culto noturno. E domingo que vem pela manhã, dia 24, terá a cantata das crianças, né? Então, domingo que vem também, estão todos convocados também a estar conosco aqui. João, capítulo 4. É um texto conhecido, mas nós vamos fazer algumas considerações sobre esse poder maravilhoso que o nosso Senhor Jesus tem de transformar e salvar vidas. Foi para isso que o nosso Senhor Jesus ele foi enviado, para nos salvar dos nossos pecados. Diz assim, João 4, verso 1, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Então nós vemos que Jesus estava lá na região da Judeia, mas os fariseus já estavam ouvindo que a fama de Jesus estava se espalhando. Jesus estava fazendo muitos discípulos e batizando mais discípulos, inclusive, do que João. E Jesus, para fugir de um problema maior ali com os fariseus, ele se retira da Judeia e ele vai para a região da Galileia. Para você fazer essa viagem, você tinha alguns caminhos para você seguir da Judeia para a Galileia, mas o caminho mais habitual era essa rota passando por dentro de Samaria. Acontece que, nós vamos ver mais à frente, os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. Então, aqueles judeus mais rigorosos, eles evitavam essa rota mais habitual, que era a rota mais curta, da Judeia para a Galileia, passando por Samaria. Eles não faziam essa rota justamente para que eles, ao passar por Samaria, não se contaminasse com o povo samaritano. Então, eles faziam uma rota mais longa.
Mas o interessante aqui da palavra é o que está lá no verso 4, quando a palavra de Deus diz: e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Então Jesus deixa tudo isso de lado. Jesus deixa a diferença entre os povos, Jesus deixa o rigor, né, dos judeus mais rigorosos, e a palavra diz que era necessário Jesus passar por aquela cidade. Se era necessário Jesus passar por ali, e sabemos que por onde Jesus passa, nada permanece do mesmo jeito, alguma coisa de maravilhosa iria acontecer naquela cidade. Uma cidade e um povo desprezado pelo povo judeu. Mas Jesus precisava passar por ali. E a palavra continua dizendo, no verso 5, assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Se você for lá em Gênesis 33, no verso 8, vocês vão ver que a terra de Sicar era uma terra que ficava na terra de Canaã. Era uma cidade que ficava na região de Canaã. E é justamente como a palavra aqui está dizendo, Jesus chega nessa terra, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José, e ali também havia sido cavado, né, esse poço de Jacó, esse poço que jorrava água até aqueles dias, né? Então era um poço bem antigo e que ainda jorra água. E era por volta do meio-dia. Lembre que era uma região desértica, muitas pessoas viajavam e passavam por aquele lugar, e meio-dia no deserto é um horário bastante quente. Então imagine a temperatura ali beirando os 50 graus, o sol no miolo de Jesus e dos discípulos, como costumamos dizer, né? Batendo ali na moleira. E era um horário onde os viajantes geralmente sentavam para descansar, porque não era um horário bom para a viagem. Então eles procuravam alguma sombra, algum lugar para eles sentarem, descansar um pouco da viagem, porque não era muito bom seguir viagem naquele horário. E é isso que Jesus faz. Jesus entra na região de Samaria, vai próximo ali ao poço, e ele se senta para descansar. Então, veja o horário, né? Meio-dia. O interessante é que o verso 7 começa a dizer que nesse horário vem uma mulher samaritana tirar água. Era uma tarefa das mulheres naquele tempo ir ao poço retirar água para os afazeres domésticos, para o consumo da família. Então as mulheres faziam esse serviço de tirar água. Só que não era habitual as mulheres irem tirar água do poço ao meio-dia. O mais habitual era que as mulheres fossem logo cedo, porque o sol ainda não estava, né, tão forte, ou então no final do dia, onde também a temperatura era mais amena. Só que a gente vai ver mais para frente que essa mulher que Jesus tem um encontro, ela era uma mulher considerada imoral até pelo povo samaritano. E geralmente as mulheres iam tirar água do poço juntas, pela manhã, uma ajudava a outra, o poço era muito fundo, então uma mulher ia ajudando a outra ali a tirar o poço, e aquela mulher vai sozinha, meio-dia, tirar água do poço. Muito provavelmente, por causa da imoralidade daquela mulher, ela era rejeitada pelas outras mulheres, as outras mulheres não queriam nenhum tipo de relacionamento com ela, e ela ia num horário que não tinha ninguém no poço para ela tirar a água dela, né? E não era a melhor água, não era o melhor horário para tirar a água, porque pelo período da manhã, a água do poço já tinha sido toda revirada, né? Então a água, provavelmente nesse horário, ainda era mais barrenta, ela ia ter que levar o balde para sua casa, esperar o barro decantar um pouco para ela poder usar aquela água. Mas era o horário que ela tinha, provavelmente por não ser muito querida pelas pessoas ali daquela cidade. Então ela vai no horário de meio-dia, onde ninguém geralmente estaria ali perto daquela fonte. Mas naquele dia, provavelmente será uma rotina dela aí naquele horário, naquele dia alguma coisa diferente acontece na vida daquela mulher. Quando ela vai à beira do poço, um horário que geralmente não havia ninguém, ela se encontra com Jesus. E a gente vai ver como a história dessa mulher vai ser transformada por causa desse encontro dela com o Senhor Jesus. Vem uma mulher samaritana tirar água e Jesus diz a ela: dê-me um pouco de água.
a gente vê que nesse encontro da mulher samaritana com Jesus, é Jesus que toma a iniciativa de falar com aquela mulher samaritana. E Jesus rompe com a tradição e com a cultura dos judeus. Porque os judeus não conversavam com mulheres no meio da rua e muitos deles não falavam nem com sua própria esposa no meio da rua. Mas Jesus, ao se encontrar com aquela mulher samaritana, ele toma a iniciativa de comunicação e ele começa a falar com aquela mulher. Jesus tinha um objetivo muito grande na vida daquela mulher. Jesus, ele veio para salvar os perdidos. Jesus veio para salvar o seu povo. E nós vamos ver nessa história que o povo de Deus não era apenas o povo de Israel. Os gentios, os samaritanos também estavam incluídos nesse grande propósito do Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 2, a palavra do Senhor, no capítulo 1, verso 21. Quando o anjo, ele aparece a José, o anjo diz a José: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E esse Jesus estava ali à beira do poço, juntamente com aquela mulher. E o objetivo maior de Jesus era justamente salvar aquela mulher que era de um povo rejeitado, de uma cidade rejeitada pelos judeus, mas Jesus tinha um grande plano para aquela mulher e também para aquele povo. O verso 8 diz que os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana pergunta a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então até aquela mulher estranhou Jesus conversar com ela. Não era costume dos judeus conversar com nenhuma mulher, muito menos um judeu conversar com uma mulher samaritana, estando os dois ali sozinhos à beira do poço, já que os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar alimento. Quando a gente vai estudar a história do reino, né, do povo de Israel, a gente vê que tem uma época que os reinos se dividem, depois da morte de Salomão, se dividem entre reino do norte e reino do sul. A capital do reino do norte era justamente Samaria. E lá no ano mais ou menos de 722 a.C., o 19º rei daquele reinado do norte, o rei Oséias, o reino do norte é invadido, né, pela Assíria, e o rei da Assíria invade o reino do norte. Ele faz um acordo com Oséias. Oséias se torna servo do rei da Assíria, porque o poder militar da Assíria era muito maior, e Oséias tinha que pagar imposto, tributos ao rei da Assíria, e até então estava tudo bem, eles tinham um acordo entre eles, mas a Assíria já havia dominado ali aquele espaço. Só que quando você vai lá em 2 Reis 17, que você vai ver essa história, você vai ver que Oséias manda um mensageiro para o Egito pedindo ajuda, para que o Egito mandasse um exército para lá, para livrar ele da mão do poder do rei da Assíria. Só que o rei descobre isso, o rei assírio descobre isso. E aí o rei assírio acaba com o acordo, acaba com o rei, domina a cidade. A maioria dos judeus que ali estavam são enviados para cativeiro, são enviados para a Assíria. Só que alguns judeus continuaram ali, no reinado do norte ainda. E lá em 2 Reis 17 também, vocês vão ver que o rei da Assíria trazem povos estrangeiros para habitar a região ali do reino do norte. Então vem babilônios, vem gente de diversos lugares habitar ali. E os judeus que continuaram habitando na terra do norte começaram a se misturar em casamento com esse povo estrangeiro. E lembrem-se que uma das coisas que o judeu não podia fazer era se relacionar, se casar com povos estrangeiros. Eles deveriam se casar apenas entre eles para manter a pureza dos povos. E os samaritanos surgem justamente dessa mistura de judeus com o povo gentio. E por isso o judeu raiz odiava aquele povo. Era um povo abominável.
principalmente por Deus, e eles também abominariam aquele povo, porque eles eram um povo mestiço, eles não eram judeus puros. E por causa dessa mistura, os judeus não se davam bem com os samaritanos, e a coisa era tão grave que um judeu que passasse por aquele lugar e encontrasse aquela mulher, jamais ele falaria com ela, e muito menos pediria água do cântaro daquela mulher para beber. Porque até um judeu que bebesse água do cântaro de uma mulher samaritana, para eles ficariam cerimonialmente impuros. E Jesus passa por cima disso tudo e pede àquela mulher, me dê água para beber. Jesus inicia uma conversa com aquela mulher e ele quer se revelar para ela. Ele quer mostrar para aquela mulher quem ele é e a diferença que o conhecimento daquela mulher, de quem era aquele homem que estava falando com ela, a diferença que isso iria trazer na vida dela e também no seu povo. E aí Jesus, no verso 10, Jesus responde àquela mulher. Lembre do que ela perguntou. Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus responde, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e lhe daria água, e ele lhe daria água viva. E a mulher responde a Jesus, o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus fala para aquela mulher de uma água viva. E no primeiro momento, essa água viva, na mentalidade daquela mulher, provavelmente ela pensou que Jesus estava falando daquela água que nasce ali do fundo do poço, aquela água borbulhante que nasce do fundo do poço. Era uma água corrente. Mas não era isso que Jesus queria falar com aquela mulher. Jesus estava falando de uma água viva que tinha um significado muito maior. E lá na frente, em João, no capítulo 7, Jesus vai falar o que é essa água viva. João 7, versos 38 e 39. A palavra diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então o que era essa água viva? Essa água viva que Jesus está falando para aquela mulher é justamente a habitação do Espírito Santo na vida daqueles que fossem sendo salvos. E lembre que Jesus disse àquela mulher, se conhecesses o dom de Deus. É algo que aquela mulher nunca alcançaria. Com a força dela, com os seus próprios méritos, ela poderia buscar em todo lugar do mundo, ela nunca encontraria esse grande presente, que é justamente o Espírito Santo. A salvação, isso é dom de Deus. Somente Deus pode conceder a salvação ao homem. E por isso ele envia o Senhor Jesus para conceder a salvação. E o selo daqueles que são salvos é justamente a habitação do Espírito Santo na vida do crente. E era isso que Jesus estava oferecendo àquela mulher. Mas aquela mulher, no primeiro momento, não entende nada. Certamente, a oferta de Jesus para aquela mulher estava muito estranha. Aquela mulher, ela olha para Jesus e ela está vendo um homem que é judeu, um homem que está necessitando de água, está ali sozinho, um homem impotente, mas ela era uma mulher, era uma samaritana, ela tinha um balde para tirar a água do poço, se ele quisesse, então ela ali era a mulher autossuficiente. É ela que poderia ajudar Jesus. E ela olha para Jesus sem um balde, um judeu, sozinho. Como é que você pode me ajudar? Eu que posso ajudar você. Mas Jesus mostra justamente àquela mulher o oposto. Quem na verdade precisa de água é ela.
E Jesus é a única fonte capaz de suprir a necessidade daquela mulher, que era a salvação da alma dela. E quando Jesus diz, o interessante, quando Jesus fala dessa água viva, que se ela bebesse dessa água, ela nunca mais teria sede. Irmão, Jesus está afirmando ali para aquela mulher que o mais profundo anseio espiritual de uma pessoa em conhecer pessoalmente a Deus, ele é satisfeito apenas por Jesus Cristo. Ele é a única fonte. Nós costumamos dizer que as pessoas, geralmente, são vazias. As pessoas têm um vazio dentro de si. E elas buscam preencher esse vazio, satisfazendo os desejos da carne. Então, o que é que todo mundo deseja para ser plenamente satisfeito nesse mundo? As pessoas desejam ter boas famílias, bom estudo, um bom emprego, um salário excelente, conquistar coisas materiais neste mundo, uma boa casa, construir uma boa família, comprar um bom carro, satisfazer os desejos da sua carne, fazer muitas viagens aí pelo mundo, falar diversos idiomas. E nós vemos que essas pessoas vão em busca dessas coisas para tentar suprir esse vazio, para tentar satisfazer os seus desejos, mas a verdade, elas nunca estão satisfeitas. Elas vão buscando sempre mais e mais e mais, e elas nunca se satisfazem. Mas Jesus está dizendo para aquela mulher, a única maneira de uma pessoa estar plenamente satisfeita, a única maneira do ser humano se sentir completo, plenamente, é quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Ele é a única fonte que pode preencher o vazio que há dentro de nós. Somente Jesus pode preencher isso. E a mulher, ela toma as palavras de Jesus como algo literal. Inicialmente, ela não compreende muito bem aquilo que Jesus está dizendo. Você não pode me dar água, você não tem balde. Então ela levou aquelas palavras de Jesus de maneira literal. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, a mesma coisa acontece. Jesus diz a Nicodemos, olha, é necessário que você nasça de novo, se você quer entrar no reino dos céus. Nicodemos, na mesma hora, ele não entende nada. Espera aí, olha o meu tamanho, Senhor. O Senhor acha que eu tenho condições de voltar para a barriga da minha mãe para que eu nasça de novo? E Jesus estava falando de um outro nascimento. Ele precisava nascer espiritualmente. O Senhor precisava regenerar a vida dele, dar uma nova vida, onde ele estaria morrendo para o pecado e estaria vivendo agora para o Senhor eternamente. E é justamente esse novo nascimento também que Jesus está oferecendo àquela mulher samaritana. Mas a alegria daquela mulher, irmãos, ela ainda não estava entendendo da salvação. Ela achava que Jesus iria ajudar ela a suprir as necessidades daquela mulher, as necessidades terrenas e físicas. No verso 15 ela diz, Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Que maravilha, Senhor. Grande parte dos meus problemas o Senhor já resolveu. Eu não vou precisar mais vir aqui buscar água, eu não vou mais ter sede, então meus problemas materiais e terrenos estão resolvidos. Aquela mulher, ela agiu dessa maneira, porque ela não havia compreendido o que Jesus estava oferecendo para ela. Mas e quando é conosco? Que nós sabemos sobre Jesus, sabemos do plano de Deus, sabemos o que Jesus veio fazer, e nós estamos muitas vezes na igreja buscando ao Senhor Jesus apenas para que Ele satisfaça os nossos desejos materiais e terrenos. Será que isso acontece também nos nossos dias? Será que tem poucos crentes buscando igreja, tentando alcançar bênçãos de Jesus? Para que Jesus possa lhe dar o emprego dos sonhos, para que Jesus possa dar a ela o carro que ela tanto almejou, a família do comercial de margarina, a família perfeita, o príncipe ou a princesa encantada. Muitas pessoas têm buscado a Jesus por isso. Aquela mulher, tudo bem, ela não estava entendendo ainda.
E ela achava que Jesus estava ali para satisfazer apenas as necessidades materiais dela. Mas Jesus estava ali para fazer algo que ninguém jamais podia fazer por ela, nem ela mesma. Era dar a salvação àquela mulher. Era transformá-la. Era dar uma nova vida para aquela mulher. Irmãos, nós conhecemos. Não há desculpa para nós. Se há alguém aqui nessa manhã que tem buscado ao Senhor com segundos interesses, irmãos, abandone esse seu desejo e essa sua vida. Procure buscar ao Senhor por quem Ele é. Procure buscar ao Senhor para ter intimidade, para ter um relacionamento com Ele. Para que você desfrute da maior coisa que o Senhor fez por nós: salvação e vida eterna. E nós precisamos nos alegrar nisso. E muitas pessoas estão andando com Jesus e estão tristes, estão depressivas, porque a minha vida não está do jeito que eu planejei. Eu não consigo nada, a minha vida é uma derrota. Irmãos, a maior vitória que você podia alcançar, o Senhor Jesus já lhe deu, que é a salvação. Você jamais poderia alcançar isso sozinho. Isso é dom de Deus. E o Senhor Jesus já tem lhe dado isso. Maior alegria do que essa nós não poderemos ter jamais. E Jesus segue a conversa com aquela mulher. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Uma das coisas que acontece com aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus é que eles têm o seu pecado confrontado. E a gente vê que Jesus ali, com toda a mansidão, com toda a compaixão, ele revela o pecado daquela mulher. A transformação de vida passa por confissão de pecados. E é isso que a palavra de Deus faz. E é isso que Jesus faz com aquela mulher samaritana. Ele revela o pecado daquela mulher. E ele diz, né, Jesus revela que aquela mulher era totalmente imoral. Você já teve 5 maridos, mulher. E esse que você tem não é seu. Irmãos, ou aquela mulher tinha ficado viúva já por 5 vezes. E aí, esse 6º era muito corajoso, né? Essa mulher já matou 5 maridos, já enterrou 5. O 6º ainda quer. Ou então, aquela mulher passou por 5 divórcios, né? Uma das duas coisas. Ou então, aquela mulher até podia estar roubando o marido da outra, né? Já que aquele homem não era marido dela. Então, aquela mulher vivia uma vida imoral. E o importante aqui, irmãos, é a gente ver também, que é algo que é comum nos nossos dias, casais que se juntam, moram juntos e acham que são marido e mulher, que são casados porque passaram a morar juntos. O mundo hoje ensina isso. Você pergunta às vezes para um casal que está há 10 anos juntos, moram juntos, têm uma vida juntos, e eles nunca oficializaram a relação deles. Aí você fala: rapaz, por que você não casou ainda? Vá casar. Para que casar? A gente já mora junto, a gente já vive uma vida de casado. O Senhor está mostrando aqui que morar junto com alguém, o Senhor não considera como casado. Jesus diz àquela mulher: você já teve 5 maridos e esse que você tem, era alguém que estava com ela, não é o seu marido. Olha a importância de oficializar a união. Olha a importância do casamento para o Senhor Jesus. Morar junto não significa que o Senhor considere você como alguém casado ou casada, né? Então isso é importante para a gente ver. Mas veja a situação daquela mulher. Ela vivia em imoralidade e o Senhor revela isso para ela. E aquela mulher fica surpresa com aquilo. Verso 19. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai.
Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha o que Jesus está falando para aquela mulher. Jesus mostra o pecado daquela mulher, ela reconhece o pecado dela, né? Ela diz, realmente, Senhor, eu não tenho marido, porque o homem que eu vivo não é o meu marido. E a mulher muda de assunto. Ela vai falar da questão da adoração. Talvez era uma dúvida que tanto ela quanto muitos samaritanos tinham. Onde realmente é o lugar de se adorar o Senhor? É no templo que tem no Monte Gerizim, que era o monte onde eles tinham ali em Samaria, ou é no templo de Jerusalém? Os samaritanos, eles não tinham a total compreensão de todo o Antigo Testamento, porque eles fizeram para eles uma versão do Pentateuco e para eles o Pentateuco ali era o suficiente. Então ele não conhecia, né, os livros proféticos que falavam acerca do Messias, se bem que ela tinha algum conhecimento disso, e se lembre que desde Gênesis lá, né, o Messias ele é profetizado, que o descendente da mulher ele pisaria a cabeça da serpente. E essa mulher tem essa preocupação. Onde é que eu devo adorar, né, ao Senhor? Onde é o lugar certo de adorar a Deus? É aqui, é lá? E Jesus está dizendo, eu vim para iniciar um novo tempo. E nesse novo tempo que eu vim iniciar, pouco importa se você vai adorar em Jerusalém, se você vai adorar no monte. Jesus está dizendo para aquela mulher justamente isso. Jesus está dizendo para aquela mulher que nesse novo tempo que ele está inaugurando, as pessoas não iam precisar peregrinar até um templo físico para oferecer sacrifícios, para adorar a Deus através de intermédio de sacerdotes, através de homens, mas eles mesmos poderiam adorar a Deus de onde eles estivessem, porque o Espírito Santo habitaria neles. Jesus afirma isso para aquela mulher. E além disso, Jesus disse para aquela mulher, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Olha a importância de conhecer o Senhor. E o Senhor se revela por meio da sua palavra. As pessoas acham que você pode adorar a Deus de qualquer maneira. Da maneira que você está, você pode adorar a Deus, da maneira que você quiser, da maneira que você achar melhor. Mas Jesus está ali reprovando o tipo de adoração dos samaritanos. Vocês adoram de uma maneira errada, vocês adoram um Deus que vocês criaram na mente de vocês. Vocês não conhecem a quem vocês estão adorando. Os judeus têm o conhecimento, porque a salvação vem dos judeus. Os judeus têm todo o Antigo Testamento, têm os livros proféticos, e além do mais, Jesus é descendente de judeus. E ele que veio para salvar o mundo, não só os judeus, mas todas as raças, tribos, povos e línguas. E Jesus está dizendo isso para aquela mulher. Eu vim iniciar esse novo tempo. Vai chegar um tempo que vocês não precisarão mais ir a um templo físico, oferecer sacrifícios, precisar da mediação de homens, porque o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, tornará todos sacerdotes e todos poderão adorar ao Senhor. E é mais uma verdade que Jesus diz para aquela mulher. E ele continua dizendo, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O Senhor está procurando essas pessoas, e você só pode se tornar alguém que adora o Senhor em espírito e em verdade, se você receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Você só pode adorar a Deus em espírito e em verdade se o Espírito Santo habitar dentro de você. Porque através da habitação do Espírito Santo, você terá pleno conhecimento da verdade que é a palavra de Deus. Você terá pleno conhecimento de quem Deus é e você poderá adorá-lo em espírito. Sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, isso é impossível para qualquer homem. E Jesus continua dizendo, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher continua, eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aí é o ponto, o auge aí dessa história, dessa narrativa. Jesus se revela para aquela mulher. Ela mostra que ela tinha um tanto de conhecimento que o Messias viria.
Jesus já tinha revelado para ela sobre os pecados dela, que era algo que nenhum homem poderia fazer. Alguém que não conhecia ela, revela, o homem que tu tem não é teu marido, aquela mulher fica ali, né, toda perplexa com o que estava acontecendo. Como é que ele sabe disso? Então a mulher já acha ali que ele é um profeta, e Jesus continua falando sobre ele, se revelando a ele, até que chega nesse ponto alto. Ah, eu sei do Messias. E Jesus olha para ele e diz, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Era tudo que aquela mulher esperava. Era tudo que os judeus e os samaritanos esperavam, era a vinda do Messias. Os judeus até estavam tendo um contato com Jesus, mas não recebiam. Jesus vai para Samaria, para a terra de um povo desprezado pelos judeus, e naquele lugar Jesus se revela para aquela mulher fazendo algo que ele não costumava fazer. Afirmar categoricamente, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, Jesus se identifica como o Messias para aquela mulher, e ela demonstra que ela já tinha algum conhecimento sobre isso. Aí naquele momento que Jesus revela quem ele é, que aquela mulher fica totalmente alegre com aquilo, os discípulos de Jesus chegam, né, meio que dando uma cortada ali naquela conversa de Jesus com a mulher. Chegam os discípulos e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela? Eles não perguntaram, porque eles sabiam que Jesus tinha algum propósito em estar falando com aquela mulher. Ainda que culturalmente não fosse comum um judeu falar com uma mulher, muito menos uma samaritana. E aí a gente vê no verso 28, quando aquela mulher descobre que o Messias está ali com ela e o que ele fez na vida dela, a palavra diz, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Aquela mulher tinha ido ali ao poço fazer o quê? Buscar água. Era importante para ela. A água servia para a subsistência daquela mulher. Mas naquele momento que ela vai ao poço, ela encontra alguém muito mais importante do que a água que serviria para ela beber. E quando ela encontra com esse Jesus, que é muito mais importante do que o ar que respiramos, do que a água que bebemos, do que a comida que comemos, aquela mulher simplesmente não se importa mais com o que ela foi fazer. Ela deixa o cântaro na beira do poço e ela sai correndo para a cidade para avisar o povo. O Messias está aqui. Eu me encontrei com ele, ele falou tudo aquilo que eu fazia. E eles tinham a convicção que quando o Messias viesse, o Messias viria justamente para revelar o pecado do seu povo, para revelar e perdoar o pecado. E foi isso que Jesus fez com aquela mulher. E o que ela quer anunciar, ela quer testemunhar, ele transformou a minha vida, ele está lá, o Messias está aqui. Aquele que nós esperamos durante tantos anos, eu estive com ele. Não será por acaso ele o Cristo, aquele que nós esperamos? E essa é uma atitude, irmãos, que nos nossos dias, infelizmente, está se perdendo. Quantas pessoas que têm acesso a Jesus, quantas pessoas que têm tido um encontro verdadeiro com Jesus, têm tido atitude como a dessa mulher, de sair anunciando, alegre, ele transformou a minha vida, conheça Jesus, olha o que a palavra de Deus diz, eu agia dessa forma e o Senhor transformou a minha vida, somente Jesus pode te livrar também, somente Ele pode perdoar os seus pecados. Infelizmente, irmãos, a nossa geração tem formado crentes agentes secretos. Ninguém diz que é crente. Jesus entra na sua vida, vai te transformando, vai mudando e você fica calado. Você não anuncia. Veja o comportamento dessa mulher. Ela sabia que o povo estava esperando pelo Messias há tanto tempo e agora ele estava ali. Ela esteve frente a frente com ela. E o que ela quer anunciar para o povo. E ela nem se importou com a situação dela. Lembre-se que o testemunho de uma mulher naquele tempo não era considerado. Muito mais uma mulher que vivia em imoralidade, numa cidade onde as pessoas nem se importavam com ela,
tanto que ela ia à beira do poço buscar água sozinha, porque as mulheres não queriam estar junto dela. Aquela mulher esqueceu isso tudo, a vida dela agora era outra, ela se encontrou com o Messias, ela foi transformada, e o que ela quer é anunciar à cidade, o Messias está lá. E quando a gente vai para o verso 39 desse capítulo de João, a palavra diz: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não só dos judeus, mas dos gentios também. Veja o que o testemunho daquela mulher fez na vida de algumas pessoas daquela cidade desprezada pelos judeus. Um judeu, mas não era qualquer judeu, entrou naquela cidade e começou a transformar a história daquela mulher rejeitada e agora a história de tantos outros daquela cidade. Mas o interessante que a gente vê aqui é que a palavra daquela mulher, ela é contrastada com a palavra de Cristo. E o que os samaritanos afirmam àquela mulher é um princípio que é válido para os nossos dias, quando eles dizem: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos dele e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não é o contato com outras pessoas que são salvas que vai tornar a sua fé completa no Senhor Jesus. Mas todo pecador precisa de um contato pessoal com o próprio Jesus para que ele seja salvo. Irmãos, isso serve para que vocês não desistam de pregar a palavra de Deus para os seus parentes, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Vocês acham que o coração deles é endurecido? Vocês acham que é impossível o Senhor salvá-los? Veja o que o Senhor está dizendo. Não é o seu esforço que vai fazer as pessoas serem convencidas do pecado dela. Não são palavras bonitas, não são estudo de apologética, não é um curso de teologia que vai fazer você entrar na mente e no coração das pessoas, trazendo transformação. Não é o seu testemunho que vai salvar as pessoas, mas é o Espírito Santo usando a palavra de Deus que vai convencer o coração do pecador para que ele se arrependa dos seus pecados e se renda completamente a Jesus. Aqueles homens creram principalmente porque eles mesmos ouviram de Jesus as palavras. E é dessa maneira que as pessoas são salvas. A gente pode apenas despertar uma curiosidade na vida do pecador, mas é Jesus que faz a obra de salvação. É o Espírito Santo que completa essa obra. E essa é uma verdade para os nossos dias. Persistam, irmãos. Sejam como essa mulher. Continue anunciando o Evangelho. Continue anunciando Jesus. Continue anunciando tudo aquilo que Ele tem feito na vida de cada um de vocês. E Ele mesmo se encarregará de amolecer o coração e trazer convicção do pecado na vida do pecador. É maravilhoso, irmãos, essa história. E os samaritanos reconhecem, Ele é o Salvador do mundo. A salvação não é só para os judeus. O próprio Messias está aqui no nosso meio e está nos salvando. E louvamos a Deus por isso, porque a salvação foi estendida para os gentios e nós somos alcançados por essa graça. E se hoje nós estamos aqui reunidos na presença de Deus, adorando a Ele por seu nascimento, por sua obra, por sua salvação, é porque Deus o enviou um dia para que a sua salvação chegasse até nós, para que a obra de Cristo naquela cruz fosse imputada a cada um de nós através do Espírito Santo de Deus.
E nós louvamos ao Senhor Jesus nesse dia. Ele é e continua sendo o Salvador do mundo. Ele continua salvando pessoas de todos os lugares. E o que nós precisamos é continuar anunciando. E em todo lugar que a palavra de Jesus chegar, que as pessoas tiverem contato com essa palavra e o Espírito Santo fizer a obra, vidas continuarão sendo transformadas. Vidas continuarão sendo mudadas. Pecadores continuarão sendo perdoados e salvos por meio de Cristo Jesus. E nós louvamos a Ele por isso, pelo seu grande poder e por Ele ter feito isso em nós. Assim como Ele fez com aquela mulher, Ele também transformou as nossas vidas. Ele nos renovou, Ele nos tornou um novo ser. Se há alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a hora é agora, irmão. A hora é agora. Não ache que não é o tempo, que talvez possa ser amanhã. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Mas a palavra de Jesus está sendo pregada a você neste momento. E esse mesmo Jesus que teve um encontro com essa mulher e transformou a história dela e de muitos outros da sua cidade, esse mesmo Jesus está aqui hoje. E Ele também deseja te salvar. É esse mesmo Jesus que quer se encontrar com você, renovar a sua vida, perdoar os seus pecados e te reconciliar com Deus. Você pode aí do lugar onde você está, fechar os seus olhos e fazer uma oração ao Senhor nessa manhã, dizendo: Senhor, entre na minha vida, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, perdoe os meus pecados. Reconhecimento de pecado é muito importante. E isso é o que o Espírito Santo faz. É isso que o Senhor faz quando nós temos contato com a palavra. Nós somos confrontados com os nossos pecados. E a minha oração é para que o Espírito Santo faça isso nessa manhã. Há tanto quantos estão ouvindo aqui ou através da internet que ainda não se entregaram ao Senhor, que o Espírito Santo quebrante o seu coração. Que Ele te traga a compreensão do pecado para que você se renda aos pés do Salvador e a sua vida seja transformada. Foi para isso que Jesus veio a este mundo, para salvar o seu povo dos seus pecados. E Ele é o Salvador do mundo. E louvado seja Deus por isso. E nós, irmãos, enquanto igreja, permaneçamos firmes nesse Salvador, exultando por sua grandiosa obra, por tudo aquilo que Ele já fez, tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai. Louvamos ao Senhor, porque Tu és maravilhoso. Te agradecemos, porque um dia o Senhor se encontrou conosco. E o Senhor fez na nossa vida o que o Senhor fez também com aquela mulher samaritana. Obrigado porque o Senhor continua agindo na vida do pecador, trazendo convicção de pecado e transformação. Obrigado porque o Senhor tem salvado, ó Pai, povos que muitas vezes não temos nem conhecimento da existência. E o Teu Evangelho chega até eles e essas pessoas se rendem ao Senhor como Salvador de suas vidas. Obrigado, Senhor, por essa poderosa obra que o Senhor continua fazendo no nosso meio. Obrigado por Tua salvação. Obrigado porque o Senhor, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo e habitou no meio de nós. Veio nos trazer, ó Pai, exemplo de como viver. Veio nos trazer salvação, a palavra de Deus, para cada um de nós. E obrigado porque hoje nós podemos viver por essa palavra. Obrigado porque hoje nós temos essa luz nas nossas vidas, que ilumina os nossos caminhos e nos faz chegar até o Senhor. Te louvamos, Jesus. Continua agindo no nosso meio. E que o Senhor receba toda a honra e toda a glória nessa manhã. É o nosso desejo e a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém.